Hoje, você vai ouvir uma história dura. Não é apenas a história de um acidente de trânsito. Também não é apenas a história de uma cirurgia mal feita. É a história de como um homem ativo, intelectual, jornalista, geógrafo, defensor da mobilidade urbana e da vida comunitária, foi empurrado para uma condição de dor crônica, infecção grave e dependência física. Estamos falando de Frank Barroso. Frank Barroso nasceu em 1965, em Brasília. Cresceu em meio a dificuldades, começou a trabalhar cedo, vendeu jornais ainda na infância e construiu uma trajetória marcada pelo esforço, pelo pensamento crítico e pelo compromisso com a coletividade. Formou-se em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, tornou-se jornalista profissional e passou a atuar também como web designer, gestor social, pesquisador em planejamento urbano e liderança comunitária. Ao longo da vida, desenvolveu projetos ligados à mobilidade sustentável, oficinas de manutenção de bicicletas para jovens e ações comunitárias voltadas à qualidade de vida e à inclusão. Ações comunitárias voltadas à qualidade de vida e à inclusão. Frank não era apenas um profissional. Era alguém em movimento. Um homem ligado à cidade, à rua, à bicicleta, ao pensamento urbano e à transformação social. E é justamente por isso que o que aconteceu depois tem um peso ainda maior. Segundo os documentos anexados, Frank sofreu um acidente em 4 de maio de 2023. Foi levado para a UAI do bairro Tiberi, em Uberlândia, e dali passou a enfrentar uma longa espera até a cirurgia da fratura do planalto tibial. O caso, que já era grave desde o início, se transformou em algo ainda pior após a intervenção cirúrgica. De acordo com o parecer médico, houve fragmentação adicional do osso fraturado durante a fixação, retirada de enxerto da crista ilíaca, montagem inadequada da placa e deformação final do alinhamento da perna esquerda. O mesmo material relata infecção hospitalar, osteomielite por Enterobacter cloacae e perda funcional progressiva do joelho. Para entender a dimensão disso, é preciso primeiro explicar o que se quebrou. Você tem que preparar o coração para ouvir esta história. É muito triste. Realmente é chocante! O que é o planalto tibial e por que essa fratura é tão grave? O joelho é uma articulação complexa. Ele não funciona apenas como uma dobradiça simples. Ele depende de equilíbrio entre os ossos, cartilagens, ligamentos, meniscos, músculos e eixo de carga do corpo. Na parte de baixo do joelho fica a tíbia. Na parte de cima dessa tíbia existe uma região chamada planalto tibial. É ali que o fêmur se apoia. É uma zona fundamental de sustentação do peso corporal. Quando essa área sofre uma fratura, principalmente uma fratura grave, cominutiva e intraarticular, o problema não é só o osso quebrado. O problema é que a superfície que recebe e distribui a carga do corpo pode perder a sua forma original. E quando isso acontece, o joelho passa a funcionar torto, instável e sob pressão inadequada. Nos laudos médicos e da perícia da Justiça Federal, o caso é descrito como uma fratura severa do planalto tibial, tratada com placa e parafusos. O médico que assina a análise afirma que as radiografias mostram um quadro complexo e grave, compatível com sequelas de trauma de alta energia no joelho esquerdo. Ele aponta a presença de osteossíntese, destruição importante da interlinha articular, colapso da superfície da tíbia, perda de espaço entre os ossos, falha óssea estrutural, osteopenia por desuso e desalinhamento do eixo do membro. Traduzindo isso para uma linguagem simples, o joelho de Frank não apenas quebrou, ele perdeu a arquitetura normal. A articulação deixou de encaixar como deveria. O osso perdeu sustentação e a perna passou a descarregar peso de forma errada. Nossa, cada bloco deste podcast me deixa triste. Creio que quem está nos ouvindo deve estar tendo o mesmo sentimento.
O acidente virou cirurgia e a cirurgia virou o centro do problema. Segundo o relato anexado, Frank foi internado aguardando cirurgia. No procedimento realizado em 18 de maio de 2023, houve uma sequência de erros. O fragmento ósseo do platô tibial foi quebrado ainda mais durante a colocação do material de fixação. Foi necessário retirar osso do quadril para enxerto, e o resultado teria sido uma montagem mecânica inadequada, com dano adicional a nervos, ligamentos e músculos. O laudo do raio-x panorâmico relata que a perna esquerda foi deixada fora do eixo natural. Aqui está um ponto essencial. Em uma fratura desse tipo, a cirurgia tem um mandato muito claro: restaurar a superfície articular, reorganizar o eixo da perna e permitir que o joelho volte a suportar carga sem destruir a si mesmo. Mas no caso de Frank, segundo o parecer, aconteceu o oposto. A análise do especialista descreve alinhamento alterado, consolidação viciosa, falha óssea abaixo da articulação e artrose pós-traumática grave. O diagnóstico provável apontado é de osteoartrose pós-traumática grave do joelho esquerdo, associada a sequelas de fratura complexa do planalto tibial com perda de estoque ósseo. O parecer afirma, de modo explícito, que o joelho perdeu sua capacidade mecânica de articulação e suporte de carga. Isso é muito sério, porque significa que a estrutura do joelho deixou de funcionar como uma base segura para o corpo. Cada tentativa de ficar em pé, cada passo, cada apoio, passou a exigir de uma articulação destruída aquilo que ela já não conseguia oferecer. Nossa, Nicole, eu também estou chocado com os relatos dessa história. Como que a vida de um homem que se dedicou a lutar pelo espaço do ciclista na cidade pode se transformar numa jornada de sofrimento? Mas, vamos continuar nosso podcast. O que aconteceu com o joelho de Frank depois da cirurgia? Vamos explicar as sequelas de forma didática. Primeira sequela: artrose pós-traumática grave. O parecer médico fala em desgaste severo, grau 4, com destruição importante da interlinha articular, colapso da superfície da tíbia e irregularidades ósseas marcantes. Em termos simples, isso quer dizer que o joelho entrou em um processo acelerado de desgaste. A cartilagem foi destruída. O osso passou a sofrer atrito e colapso. A articulação perdeu sua geometria normal. Não se trata daquela artrose comum da idade, que evolui lentamente ao longo de muitos anos. Aqui estamos falando de uma artrose causada por trauma grave e agravada por falha mecânica pós-cirúrgica. Segunda sequela: perda de estoque ósseo. O médico descreve uma área de grande radiolucência na metáfise, abaixo da articulação, como se houvesse um vazio no osso. Isso sugere perda estrutural importante. Depois, o mesmo documento aprofunda a interpretação e diz que a imagem confirma um sequestro ósseo, ou seja, um segmento de osso desvitalizado pela infecção, reabsorvido ou isolado, deixando um vazio estrutural onde uma futura prótese precisaria se apoiar. Vou explicar melhor o que é radiolucência, ou radiotransparência. Na verdade, a metáfise é uma área mais escura em um exame de raio-x ou TC, indicando uma região com menor densidade óssea do que o osso ao redor. A metáfise é a zona de transição entre a ponta do osso, epífise, e a haste longa, diáfise, em ossos longos. Ou seja, o problema não é só o desgaste da articulação. O próprio alicerce ósseo ficou comprometido. Terceira sequela: desalinhamento do membro. O parecer também aponta desalinhamento do eixo, afirmando que isso sobrecarrega ainda mais a articulação e as partes moles remanescentes, como ligamentos e tendões. Quando uma perna cicatriza fora do eixo, o peso do corpo deixa de passar pela linha normal. Isso multiplica a pressão sobre um lado do joelho. Resultado: mais dor, mais instabilidade, mais desgaste e mais dificuldade para andar. Quarta sequela: osteopenia por desuso. A densidade óssea parece reduzida, segundo o médico, o que é comum em pacientes que perderam mobilidade
e deixaram de fazer carga por muito tempo. Isso significa que Frank não perdeu apenas função articular. Perdeu também qualidade óssea, porque o corpo deixou de usar a perna como usava antes. Quinta sequela: falência funcional da marcha. O diagnóstico do especialista é direto. A dor crônica severa e a incapacidade de locomoção são explicadas pelo fato de que o joelho, do ponto de vista mecânico, perdeu a capacidade de articulação e suporte de carga. Em outras palavras, não é só um joelho dolorido. É um joelho que deixou de servir como joelho. Dallin, é lamentável. A situação foi se agravando e Frank continuou sem assistência médica para a degeneração constante de seu membro inferior esquerdo. A infecção. Quando a tragédia ortopédica vira risco de vida. Se tudo isso já fosse grave o bastante, há um elemento ainda mais perigoso no caso de Frank: a infecção crônica. Os laudos informam que depois da cirurgia, Frank desenvolveu osteomielite por Enterobacter cloacae e que essa infecção se instalou na região operada. O laudos também menciona presença de KPC em momento posterior, compondo um quadro infeccioso ainda mais preocupante. O que é osteomielite? É uma infecção do osso. E isso muda tudo, porque o problema deixa de ser apenas mecânico e passa a ser também biológico. O osso inflamado ou necrosado não se recupera como um osso saudável. A presença de placa e parafusos cria um ambiente em que bactérias podem aderir ao metal e formar o que o parecer chama de biofilme. Esse biofilme funciona como uma camada de proteção da bactéria, dificultando a ação dos antibióticos. O documento é taxativo ao dizer que, se houver biofilme no material de síntese ou no osso necrótico, qualquer nova prótese será colonizada imediatamente, levando a fracasso catastrófico. É aqui que entram os riscos de vida, porque uma infecção óssea profunda, crônica, com bactéria resistente, pode sair do controle local e se espalhar para tecidos moles, e, em casos mais graves, para a corrente sanguínea. No trecho final do parecer, o especialista analisa a imagem clínica de uma ferida aberta, com vermelhidão intensa, edema significativo, tecido desvitalizado e sinais de infecção ativa grave. Ele afirma que o quadro é de deiscência de ferida cirúrgica, com infecção ativa severa, e o classifica como uma emergência ortopédica e infecciosa. O parecer médico independente alerta para sinais de piora sistêmica: febre, calafrios, aumento rápido da vermelhidão, confusão mental, tontura, sonolência, aceleração do coração e falta de ar. E acrescenta que esses podem ser sinais de que a infecção está se tornando sistêmica, ou seja, evoluindo para sepse, uma condição potencialmente fatal. Portanto, hoje, Frank não corre apenas o risco de continuar sem andar. Ele corre também o risco de agravamento infeccioso com repercussão sistêmica. Isso precisa ser dito de forma clara. Ele corre risco de vida. Porque não é simples colocar uma prótese e resolver. Alguém pode perguntar: mas se o joelho está destruído, não basta colocar uma prótese? A resposta do parecer é não. Ou, mais exatamente, não agora, e talvez não de forma convencional. O médico explica que uma artroplastia total comum exige suporte ósseo suficiente no planalto tibial. Segundo ele, seriam necessários pelo menos 60% a 70% de suporte cortical para que a prótese não afunde. No caso de Frank, a destruição proximal, a área fragmentada e infectada e o defeito ósseo fazem com que uma prótese comum seria como construir um prédio sobre areia movediça. Além disso, existe a infecção latente. Se houver bactéria ativa ou biofilme no metal ou no osso necrótico, uma nova prótese corre grande risco de ser contaminada imediatamente. Por isso, o parecer diz que a prioridade não é a prótese. A prioridade 0 é erradicar a infecção. E como isso seria feito? Segundo o especialista, retirada de todo o material de síntese, ou seja, placa e parafusos. Desbridamento agressivo, com remoção de osso necrótico e tecido desvitalizado.
colocação de espaçador de cimento com antibiótico, monitoramento por meses, com exames de sangue e tomografia, antes de decidir entre alternativas como megaprótese ou artrodese. Ou seja, Frank está hoje em um cenário de cirurgia de salvamento, não de simples reconstrução. Nossa, gente! A situação de Frank Barroso é gravíssima. O tamanho da perda funcional. Tudo isso tem consequência concreta no corpo. O documento descreve atrofia muscular, perda severa da função do joelho, destruição mecânica da articulação e incapacidade funcional de locomoção. A trajetória de Frank reforça que estamos falando de uma pessoa que tinha forte atuação em mobilidade urbana, projetos comunitários com bicicletas, participação social ativa e vida intelectual intensa. O contraste é brutal. De ciclista, pesquisador da cidade e articulador comunitário, Frank passou a enfrentar dor crônica, limitação severa e dependência física. Não é apenas uma história clínica, é também uma história social. Porque quando alguém perde a capacidade de andar, perde a autonomia, trabalho, circulação pela cidade, presença comunitária, liberdade e dignidade cotidiana. Encerramento. Frank Barroso não é apenas o nome de um paciente em um prontuário. É um geógrafo, jornalista e liderança comunitária que dedicou a vida a pensar mobilidade, participação e transformação social. Depois do acidente de 2023, sua trajetória entrou em uma espiral marcada por fratura grave, cirurgia de resultado devastador, dor crônica, osteomielite, risco infeccioso e perda da marcha. Os pareceres anexados mostram que a situação atual é extremamente grave, tanto do ponto de vista ortopédico quanto infeccioso, e que o foco prioritário é controlar a infecção, remover o material comprometido e tentar salvar o que ainda for possível da estrutura e da vida do paciente. Quando um joelho deixa de ser apenas uma articulação lesionada e passa a ser um foco de ruína mecânica e biológica, já não estamos falando apenas de sequelas. Estamos falando de sobrevivência, de dignidade e de urgência. Trilha final. Baixa, grave, reflexiva. Esta foi a história de Frank Barroso. Uma história que começa com um acidente, atravessa a dor, expõe sequelas profundas e levanta uma pergunta que ninguém deveria ignorar. Quanto vale a vida de um paciente quando a estrutura do cuidado falha?